revista RTI. Eu li esse artigo no final do ano, é da edição de setembro. Conforme eu falei para vocês, alguém postou no Facebook a revista RTI. Quem foi? Isso. Então a revista RTI, você tem acesso à edição online e você também pode cadastrar a sua empresa lá onde você trabalha, a instituição, para você receber. Eu não sei qual é o critério para eles enviarem a revista impressa, mas de qualquer forma você tem uma edição virtual. É uma revista interessante. Agora, como nós estamos começando o estudo de redes, e os artigos dessa revista, na maioria deles, que são artigos, eu diria assim, mais avançados, é uma questão de termos mesmo. A gente ainda não está habituado. Eu recomendo que vocês façam leituras, porque é extremamente importante visualizar uma sigla e já saber do que está tratando. Eu achei um artigo, eu tinha lido ele no final do ano, que fala sobre inclusão social a partir de redes e, mais especificamente, comunicação cérebro-computador. Então é um artigo interessante, mas eu deixei com o pessoal do Xerox e não tinham recebido meu e-mail, eu não sei o que aconteceu. Eu passei lá e deixei no pendrive. Daqui 10 minutos, inclusive eu vou pedir a ajuda de alguém para buscar, por favor, esses artigos. E eu trouxe uma cópia impressa. Na verdade, eu trouxe 25 cópias para vocês fazerem a leitura em dupla e responder um questionário que eu coloquei no final do artigo. Pessoal, eu vou trabalhar bastante com vocês a leitura, porque vai ser fundamental ler bastante na disciplina de redes 2. Conforme eu disse, não vão faltar conteúdos, sim? Não vão faltar conteúdos em PowerPoint, resumos, exercícios, atividades que vocês vão ter lá no ambiente virtual. Tem alguém do terceiro período, eu não me lembro agora, depois eu vou consultar, como é que eu obtive o e-mail de vocês? Entrei no Perseus e lá tem uma opção de listar o e-mail. O que acontece? Às vezes, por causa do Bruno, a conta de e-mail que está no Perseus é uma que você não lê ou que você já não acessa mais. Professor, eu uso o meu, Não, mas quando eu acessei, estava esse, acho que foi no final do ano, alguma coisa, eu consegui um cadastro com aquele e-mail. É do ano passado, talvez você até já tivesse atualizado. Então, por isso que eu estou falando. Só que tem alguém lá, depois eu vou consultar aqui, que não tinha o e-mail na época, então não deve ter recebido o e-mail. Você não recebeu. Depois, então, você me passa o seu e-mail. Na hora que eu for fazer a chamada, você me passa o e-mail para eu te mandar o convite lá para você participar do EAD. Então, vai precisar, sim, habituar-se à leitura para a gente absorver bem esses conteúdos de rede. Então, essa apresentação de ontem, a gente falava de conceitos, falamos sobre topologia. Para recapitular, né? Vamos recapitular. Quais são as topologias mesmo? Alguém quer levantar a mão? Corajoso, anel, barramento, anel, certeza. O que mais? Mário. Fala aí um barramento muito caro. Desculpa, barramento não, uma topologia, né? Barramento muito caro. Uma topologia muito cara. Fibra ótica é muito cara. Pessoal, existe aí ainda essa dúvida com relação à fibra ótica. Mas nos últimos anos, o custo de implantação de fibra ótica caiu sensivelmente. Além disso, além do custo ter caído sensivelmente, nós vamos estudar exatamente rede estruturada, nós vamos estudar esses meios de rede, dispositivos, principalmente em redes 2. Aqui na camada física, que a gente vai começar hoje a visualizar o modelo OSI,
vocês já vão ter aí um básico em termos de dispositivos, conectores, interfaces, mas é lá em redes 2 que a gente vai aprofundar um pouco mais em cabeamento estruturado. Mas há um tempo atrás realmente era muito difícil você ver uma rede de fibra. Hoje é bem comum. Hoje, por exemplo, você utiliza Fiber Channel em servidores ou na infraestrutura de rede, no core da sua rede local, com um custo bastante agradável, atrativo. E já existem provedores de internet que já estão, a partir de concessão, você precisa de uma autorização, que já estão distribuindo cabos de fibra pela cidade. Eu não sei se aqui em Guaimendes, aqui em Varginha tem isso, em Guaimendes tem, o provedor já tem uma série de regiões da cidade que ele atende com fibra, e em muitas cidades está acontecendo. Então, depois a gente vai trabalhar essa questão de custo de fibra, mas já não é tão caro mais. O que custa mais caro em fibra ótica é a mão de obra e alguns equipamentos, como por exemplo, a unidade fusora, um equipamento para você fundir o fio de fibra e que custa relativamente caro. Esse equipamento, há um tempo atrás, era da ordem de 60 mil, 50 mil. Hoje você consegue um equipamento desse usado, em boas condições de trabalho, aí por 12 mil, 10 mil reais. Então o mercado mudou muito, fibra ótica já é um padrão extremamente utilizado. Eles podem ser usados para versões também. Sim, na verdade você acaba tendo sempre que utilizar um determinado meio em combinação com o outro. Em geral, o que você utiliza, o que você tem como cenário interessante para a fibra ótica, é quando você tem interferência, por exemplo, no chão de fábrica, onde você tem alguns problemas em relação ao magnetismo ou descarga elétrica, e outras questões, como por exemplo, de você colocar repetidores, você vai colocar no intervalo bem maior. Então, para ligar grandes distâncias a partir de cabos, hoje o que mais se usa é fibra ótica. Então a gente vai mais adiante aprofundar um pouco mais. Então nós vimos topologias, nós vimos alguns elementos de rede, o emissor, recebedor, meio, mensagem e protocolo. E agora estamos vendo aqui a historinha do modem. Ontem alguns aí disseram que ninguém disse que usa dial-up. Eu uso. Você usa beleza, então tem um que usa dial-up. Corajoso ou necessidade. Bom, dial-up ainda é utilizado em ambiente corporativo e empresas que tinham sistemas legados, precisam fazer uma conexão remota, e aí você tem lá uma estrutura de servidores que vai atender essa conexão. A gente vai também ver um pouquinho disso à frente, RAS, e você consegue estabelecer aí essa conexão principalmente no caso de contingência. A rede ADSL ou Velux parou de funcionar, ou parou de funcionar o meu link dedicado, ou uma conexão 3G. Qual é a opção que o usuário tem para conectar? Ele facilmente, tendo acesso a uma rede telefônica, ele vai conseguir usar o modem. Então é importante observar que, à medida que ocorre a expansão das redes, a instalação de novos padrões, vai diminuindo a infraestrutura de transmissão analógica. Mas a essência do papel do modem é converter o sinal digital em sinal analógico, a partir de uma portadora. Na verdade é mais ou menos o seguinte: existe uma onda que vai passar pelo caminho, e aí existe um dispositivo que vai fazer uma amostragem em cima de um sinal digital. Essa amostragem, ele vai adulterar esse sinal para que ele imite esse sinal digital e do outro lado seja reconhecido. Então esse processo ainda é utilizado no caso de você estiver fazendo acesso com o modem em um meio analógico. É importante também observar que hoje existem os modems para circuitos digitais. Qual que é a diferença básica? Você tem um meio que chega até uma central com um sinal digital. E esse modem, embora ainda exista essa convenção que ele é um modem, ele não faz todo o trabalho de
modular e demodular. O papel principal dele é codificar e decodificar. Então, essa analogia ainda é válida principalmente para os modems de meios digitais, que tem o papel de codificar e decodificar. Multiplexação. O desenho aqui já explica bem o que é a multiplexação. O objetivo da multiplexação é utilizar um meio para diversos dispositivos que querem se comunicar. Talvez fosse... A gente tem que observar, né, a evolução das redes do ponto de vista dos protocolos, dos softwares, dos dispositivos que acessam a rede, que hoje estão fartos, né? Você tem dispositivo de todo tipo fazendo acesso à rede com fio ou sem fio, mas você também tem que observar a evolução que existiu nos equipamentos de telecomunicação. Então, esse equipamento, de certa forma, possibilitou o uso da rede de telefonia, de comunicação de voz, para a transmissão de dados. E a analogia que a gente precisa, a princípio, guardar é o seguinte: imagina que você precisa transportar informações de diversos equipamentos situados em um determinado local, e você tem um meio físico só. Então, a multiplexação é basicamente o equipamento capaz de multiplexar, ou seja, juntar todos estes dados. Claro que aí nós vamos estudar mais adiante como que isso é feito em detalhe, em termos de divisão de tempo, divisão de onda e uma série de conceitos que a gente vai trabalhar adiante, mas, resumindo, você consegue, a partir de um mesmo meio, transportar informações de diversos dispositivos ou de diversas origens. Tá? Isso é interessante. Então, observem aí, essa imagem ilustra bem como que acontece a multiplexação. Os dados estão vindo, cada um de um dos dispositivos, ABCD, e eles são sequencializados e enviados naquele meio. Isso aqui basicamente dá para entender que é uma divisão por tempo. Veja que eles chegam, né, os dados chegam e são enviados durante um determinado tempo, os dados de A, durante um determinado tempo, os dados de B, e assim sucessivamente. Então, o aparelho multiplexador tem essa função importantíssima de aproveitar os meios para transportar diversas informações. Agora vamos falar um pouquinho do modelo OSI. Guardem isso, conforme eu disse, o primeiro capítulo lá do Colosan está disponível no EAD para vocês fazerem a leitura, mas eu vou trazer muita coisa aqui que já vai ajudando essa leitura também. Então, esse modelo OSI, ele surgiu graças à necessidade de interconexão das redes. O grande dificultador que existiu no começo foi o interesse das empresas em desenvolverem padrões próprios, fechados. As empresas que fizeram assim e não adotaram um padrão aberto ou não publicaram o seu padrão, sofreram. Então, a título de exemplo, a gente pode citar a própria Apple. Ela criou aquela conexão Firewire, né, que vinha para você ligar as câmeras. Na verdade, quem criou esse padrão, se não me engano, foi a Sony. E você tinha alguns dispositivos que vinham com essa interface e outros não. Por quê? Para você fabricar um dispositivo com aquela interface, você tinha que pagar. E esse valor que você tinha que pagar, que o fabricante tinha que pagar, de certa forma, ao longo do tempo foi substituído. Então, a padronização, ela tem esse papel importante para reduzir custos e principalmente permitir a interconexão de sistemas de fabricantes diferentes e padrões diferentes. Hoje a gente tem uma facilidade incrível de conectar dispositivos aos outros utilizando a USB. Esse padrão serial de comunicação, né, esse barramento padrão, que você tem interface praticamente disponível em quase todos os dispositivos.
Vejam que evolução é isso em termos de começo na história de redes, onde os fabricantes queriam desenvolver cada um o seu padrão. E as redes dependem de um padrão comum para fazerem essa própria informação. Então surgiu uma iniciativa de padronizar, né, a ISO, que é o organismo com a função de criar padrões. Ela desenvolveu, propôs o modelo RMOS. Esse modelo é simplesmente um modelo aberto de interconexão de redes. E esse modelo, né, foi todo baseado em camadas. E se a gente observar a evolução que aconteceu em todos os sistemas que tiveram como referência OSI, eles, em geral, tiveram sucesso. O primeiro aspecto em relação a OSI, quando falar de OSI para vocês, pensem em camadas. É como se você tivesse uma distribuição de funcionalidades, simplesmente para simplificar o entendimento e definir os papéis. Então, o modelo OSI trabalha com 7 camadas. As camadas de 1 a 7. Camada física, de enlace, de rede, de transporte, sessão, apresentação, né, e de aplicação, software. Então esse modelo não é necessariamente um modelo comercial. Ah, eu quero equipamento OSI. Ninguém vai te fornecer isso. Mas se você for desenvolver alguma coisa no mercado, e se você enxergar que o seu papel enquanto produtor dessa tecnologia, desse software, desse equipamento, tem determinada função de comunicação, você vai conseguir identificar qual é a camada que você vai atuar, ou em quais camadas você vai atuar. Então podemos considerar que o modelo OSI é uma padronização criada exatamente para reduzir pesquisa, padronizar em termos de projeto de interconexão e generalizar todo o conjunto que compõe a comunicação de dados. O interessante de vocês gravarem a princípio aqui é esse PDU. A gente vai falar muito de PDU, que é a unidade de dados para cada protocolo. Então, quando eu falei que um dos elementos da comunicação é o protocolo, a gente já abre aí um leque gigantesco em termos dos conceitos que envolvem rede, porque tem protocolo para tudo. São protocolos, N protocolos em cada camada. E à medida que você tem uma evolução, uma integração entre sistemas, vão surgindo novos protocolos. Alguns protocolos são antigos, não sofreram muita evolução, outros deixaram de ser utilizados, e outros protocolos ainda são utilizados até hoje, mas em suas versões mais avançadas, em constante desenvolvimento. Então, o pessoal que trabalha na construção desses padrões, desses protocolos, pesquisadores, e como é um padrão aberto, a gente vai ver mais adiante como funciona, qualquer um de nós que se interessar, estudar o suficiente em cima de determinado conjunto de conhecimentos, pode contribuir, porque você pode apresentar um projeto de melhoria em cima de algum padrão já existente. Então, cada PDU, ou seja, cada conjunto, padrão ali de dados para aquele protocolo, vai ser usado conforme a camada. Durante o envio dos dados, ou seja, durante o tratamento, quando os dados estão sendo montados ou desmontados nas camadas, são necessárias algumas informações complementares. Essas informações complementares é para permitir que as camadas se comuniquem. Em essência, o que você está transportando são os dados. Então, se você digitou uma mensagem no sistema Instant Messaging, digitou lá e deu enter, bom dia. Esta informação que você entrou na camada de aplicação vai passar por transformações e vai precisar de cabeçalhos para que as camadas troquem a informação e mandem sinais pelo meio. Esse sinal vamos usar como referência aqui. Toda vez que eu falar que manda sinal pelo meio, é como se fosse um sinal elétrico pelo cabo.
E aí você tem um interesse, você tem uma visão importante em relação à carga útil, que a gente vai visualizar geralmente como payload. É aquela carga de informação essencial da sua mensagem. O resto faz parte, então, de todo esse processo de modificação, de transformação que a informação passa durante o transporte. Um dia, na camada de aplicação, exemplo, entra lá no Skype, digita alguma coisa, você não está falando, você está digitando, digitou uma mensagem, como um chat qualquer. Essa mensagem na camada de aplicação, né, ou também chamada de dados. Então, o PDU que você fala na camada de aplicação é de mensagem. Quando chega na camada de apresentação, que é uma camada basicamente definida como esses dados são apresentados, uma padronização de dados, você ainda continua tratando como mensagem. A camada de sessão responsável por iniciar um processo de troca de informação e gerenciar esse tempo ou esse processo de troca de informação, ainda é mensagem. Mas quando chegar na camada de transporte, você vai falar em segmento. Por que segmento? A ideia que se tem é a seguinte: imagina que a mensagem é uma caixa de papelão, ou é um bloco, melhor assim dizendo, um bloco de cimento. Você colocou informação lá dentro e fechou. Naquela imagem que eu mostrei, por isso é importante vocês verem o vídeo. Eu disse que ia passar o vídeo ontem, acabei esquecendo. Se der um tempinho, eu mostro esse vídeo, que é importante, é aquele vídeo que fala sobre o transporte dos pacotes na internet. Mas é como se você pegasse então um bloco, colocasse a informação dentro e fechasse. E você, na aplicação, faz só isso. Quando essa informação for transportada, ela vai ser segmentada. É basicamente quebrada em blocos menores. A ideia é mais ou menos o seguinte: é como se você colocasse também uma carga muito grande num container, para que fosse levada para um outro continente. Só que tem um determinado local onde o container não passa carregado, cheio, sozinho. Então alguém abre esse container, pega aqueles pedaços de informação ou de encomenda sua, transporta e coloca do outro lado do container de novo. Então você tem uma segmentação. Quando você está falando da camada de rede, estes segmentos, eles irão compor os pacotes, que são, aí as unidades, os pacotes representam então as unidades de dados na camada de rede. Quando eu falo de rede, eu falo de pacote. Esse pacote não é necessariamente um pacote que é exatamente um fragmento desses dados. Vocês vão ver que existem pacotes de protocolos que têm a essência de trabalhar para a camada de rede. Então, quer dizer, como é que um computador consegue enviar uma informação para outro computador sem necessariamente saber onde ele está? Aí entra um dispositivo importante que é o roteador. O roteador trabalha até a camada de rede, então ele entende esses pacotes. Mas como que os roteadores conseguem comunicar entre si? Porque um roteador tem que saber se o outro está funcionando, que tipo de informação ele aceita. Tem que ser o mesmo protocolo também? Sim, sempre o mesmo protocolo. Se um roteador quer comunicar com outro roteador, ele tem que ter domínio sobre aquele protocolo. O que acontece nos dispositivos é que muitos deles suportam N protocolos, não só um. Ele tem suporte a diversos protocolos. Os roteadores são exemplos de dispositivos que suportam diversos protocolos. Dentre eles, os protocolos de roteamento. Também vamos estudar esses protocolos. A camada de enlace, existe aqui uma questão extremamente importante em relação à camada de enlace, porque ela está fazendo uma ligação entre algo que é lógico e algo que é físico. Em termos gerais, aquele sinal que é transportado no cabo metálico, por exemplo, e de certa forma interpretado no dispositivo do outro lado, existe uma convenção de transformação de informação. Ou seja, eu preciso criar um padrão onde determinada sequência de sinal indica que é o número 1, que é o número 2, enfim, que é 0, que é 1. E é exatamente esse papel que
trata exatamente na camada de enlace da quebra desse pacote. E esse pacote vai ser quebrado em frames, e a gente pode considerar que frames são os quadros ou fragmentos desse pacote, quebrou de novo. Só que se a gente usasse aqui fragmentos ou segmentos, né, alguns autores até falam fragmentos, é como se a informação tivesse sido quebrada em uma sequência de zeros e uns. 0 e 1. Para que a camada de enlace faça toda a ligação do físico com o lógico. E finalmente, quando os dados estão sendo transportados no meio, eles são representados como bits 0 e 1. Claro que se você quiser ver essa informação sendo transportada, você não vai enxergar 0 e 1. Você vai enxergar, talvez, um sinal elétrico, talvez uma luz. Talvez uma luz, né, pulsando muito rápido, que é o caso de fibra óptica, comunicação de fibra. Então, exatamente aqui você tem a quebra na menor unidade de transporte de dados. Então, rapidamente, quais são as camadas modelosas? A aplicação é onde roda lá o seu browser, o programa de correio eletrônico, a aplicação que você criou em C# para conectar no banco remoto. Exemplo, quero fazer em PHP também, conectar com o banco de dados. Então, PHP vai rodar em um servidor web. Esse servidor web vai ler um código escrito em PHP e vai estabelecer comunicação com o banco de dados. Então você, nessa camada, você não tem a preocupação com aqueles detalhes e todos os PDUs das camadas inferiores. Você simplesmente vai lá e coloca um comando SQL. O pessoal do quinto período está acostumado já, do terceiro período vai ver em banco de dados 1, mas é uma série de padrões de comunicação de banco de dados. Então você vai ter N aplicações, protocolos quase que infinitos aqui, porque você pode pegar um protocolo padrão e fazer uma adaptação para você, se você quiser. Então a aplicação é a comunicação com o usuário. Aqui a gente fala tanto do usuário final, que está usando uma interface qualquer, ou até mesmo do usuário no sentido de usuário das funcionalidades de rede, o desenvolvedor de software, por exemplo. A camada de apresentação simplesmente é para falar uma língua só em termos de formato de dados, né? Você tem aí estruturas de dados e tem algumas regrinhas para trocar essa informação. Um exemplo que eu daria aqui seria quando você está navegando na internet. Você está navegando na internet e enviou um endereço que você quer as informações. Você informou lá no endereço de página de web, http://www.faceca.br/ o nome de um arquivo qualquer, .jpg. Então esse arquivo, ele tem um padrão. Se você abrir esse arquivo com um editor, não um editor de imagem, mas um editor que possa te mostrar cada um das representações que a gente viu lá na primeira aula, a codificação de todos os dados que você transporta em uma rede, existe uma convenção para isso. Então, se você abrir para visualizar o conteúdo do arquivo, você vai ver que na verdade não passa de uma sequência de símbolos ou hexadecimais. Se você estiver trabalhando com um arquivo que a gente chama de binário ou de linguagem de máquina, não necessariamente a linguagem que a máquina entende, mas é uma linguagem que você não entende. Você vai abrir lá, tem 0, 1, alguns símbolos. Esse é o conteúdo do arquivo JPG. Esse padrão, ele é reconhecido pelo dispositivo que está transportando. Então a camada de apresentação, ela tem como missão, ou seja, compreende como atividade, reconhecer, suportar esses padrões de apresentação de dados e ainda tratar essa transferência. Gente, um exemplo bem bobo é o seguinte: você está baixando um arquivo, dando download, e aí cai a conexão, você não consegue emendar esse arquivo de novo, você começa a dar o download dele a partir de um determinado ponto. É só você colocar uma ferramenta de gerenciamento de download. Essa ferramenta, ela vai ser capaz de reconhecer a sequência de dados que está sendo transportada, por exemplo, para continuar esse download e completar a informação que você
né, pretende que seja transportado. Bom, camada de seção. Porque para que um host se comunique com o outro, ele precisa, né, trocar informações a respeito da informação que está sendo transportada. A analogia que eu faço da camada de seção é mais ou menos o seguinte: não é muito difícil você passar em frente a uma construção, principalmente se for caseira, de pequeno porte, tem lá um sujeito na rua pegando bloco ou telha e jogando para o outro. Então ele joga o bloco, o outro pega, coloca lá. De certa forma eles têm um protocolo. Né? Você já viu que tem alguns que gritam, que pega o bloco, e joga o bloco. Aí o outro pega o bloco lá de alguma forma manifesta. E essa é a comunicação. Às vezes você olha para ele e fala, esses caras são doidos. Aí vai pensar que se eles não usarem essa comunicação, até mesmo um jeito de olhar um para o outro, alguém recebe um bloco na cabeça, ou pode cair um bloco no meio do processo e prejudicar o transporte, né, daquele material. Essa camada de seção, ela tem essa missão de começar a transportar os dados, de encerrar e algumas vezes de reiniciar por algum motivo que foi interrompido. Então, analogia de novo: tem alguém jogando o bloco e o outro está lá para receber o bloco. Só que ele está com sede, ele precisa tomar água, ele vai ter que interromper. Então ele se comunica. Vejam que é preciso existir um padrão aí. Ó, para de enviar que eu não estou podendo receber. Eu não recebi o último que você mandou, manda de novo. Então, esta camada cuida disso. O que ela traz de vantagem? Em termos gerais, gente, parece tão abstrato isso, mas como é que isso ajuda a gente no dia a dia? Entrei lá no C#. Todo mundo aqui já fez alguma coisa em C#. Eu estou usando C# de referência, o pessoal do terceiro também, né? Já, o que vocês viram? Linguagem de programação. O pessoal do terceiro período? C. Linguagem C. Então, você tem lá na linguagem C um comando para exibir os dados na tela. Você pode ter um comando também para você acessar os dados que estão em outro computador. Você não tem que se preocupar com que vai acontecer, por exemplo, a comunicação que pede para que a informação seja enviada de novo. Porque isso já está encapsulado, isso aqui já está definido dentro da camada de seção. Então, quando você for utilizar a linguagem C para comunicar com outro dispositivo, usando qualquer protocolo que seja, que compõe esse padrão ISO, OSI, claro que se você inventar alguma coisa sua aí em cima da linguagem pode ser diferente, mas se você estiver seguindo esse padrão, vai existir automaticamente um tratamento em cima da seção para que você não perca esses dados. Então, resumindo, você faz assim: computador conecta no outro, envia esse conjunto de dados e aí pergunta para aquela biblioteca que você está consumindo: os dados foram enviados com sucesso? E a gente responde: foram copiados com sucesso. Então, por exemplo, quando você está usando uma função, vocês devem ter criado uma função é enviar dados. Então, enviar dados, abre aspas, coloca os dados que você quer enviar. Bom dia. Então, alguma forma de chamar um método lá que envia esses dados. Será que os dados foram enviados? Por exemplo, se é uma função, você pega o retorno dessa função e coloca uma variável. Se o valor que retornou for maior que zero, é porque aconteceu um erro. Esse número significa o erro que aconteceu. Se for zero, é porque não teve erro algum. Aí a convenção de linguagem. Cada linguagem tem o seu padrão. Mas enfim, você não teve que ficar decodificando, né, algoritmos e algoritmos lá que foram escritos para saber se foi um byte, se foram dois, qual byte que faltou. Tudo isso vai estar encapsulado nessa camada de seção. E aí é importante você saber que isso acontece e a partir do problema que você tiver, né, refletido em uma mensagem, você sabe: olha, eu estou com problema de seção. Eu posso mudar algum parâmetro na minha estrutura de rede ou no meio que eu estou utilizando, que eu vou melhorar esse processo de comunicação porque é um parâmetro de seção. Então, de qualquer forma, a princípio parece uma abstração meio forçada, mas vocês vão conseguir, ao longo do tempo, visualizar como que na prática
vocês acabam se beneficiando dessa padronização aqui. A camada de transporte tem como objetivo simplesmente pegar um pacote, né, na verdade um fragmento, um segmento, e entregar lá na outra. As camadas se comunicam diretamente com as outras camadas. Então a camada de transporte do computador A se comunica com a camada de transporte do computador B. E dois protocolos são os mais comuns, não são os únicos, mas dois protocolos são os mais comuns nessa camada de transporte. A gente vai estudar muito isso. É o protocolo TCP e o UDP. Basicamente é o seguinte: o protocolo TCP, para que ele consiga enviar informações, ele tem que estabelecer uma conexão. E nós vamos estudar como que essa conexão acontece. A gente vai até fazer uma dinâmica e vocês vão ver que existem desafios importantes para você até mesmo se comunicar e garantir que a comunicação funcionou. Então, quando você quer transportar um conjunto de dados e você quer ter controle do que você está enviando e recebendo, você usa o protocolo de transporte TCP. Só que esse protocolo ele tem um custo, ele tem vantagens e desvantagens. As desvantagens podem, por exemplo, inviabilizar dependendo do meio. E aí você tem um outro protocolo que é o UDP, que ele baseia em datagramas. O que ele faz? Você pega uma mensagem e fala para esse protocolo ali: entrega essa mensagem para mim lá no host tal. E ele envia. Ele sai procurando um caminho na rede para entregar. Só que é mais ou menos o seguinte: se ele encontrou um problema no meio do caminho que impediu ele de entregar, ele não te avisa. Então você não fica sabendo se a mensagem chegou. Existem motivações para utilizar um protocolo assim? Sim, existem. Uma delas é quando você trabalha com transporte de dados em tempo real. Seria mais ou menos o seguinte: você quer assistir um vídeo ou quer ouvir a voz de alguém. Você está assistindo lá o jogo do seu time favorito e o sujeito está narrando um ataque. Fulano cruzou a bola para o segundo e o outro tentou marcar, e aí a hora que ele foi chutar, caiu a conexão ou algum problema na conexão. E aí você não sabe o que aconteceu com esse chute, se teve gol, se não teve gol. Você ficou ali alguns segundos sem receber informação. Aí quando ele estabelece a comunicação, já imaginou se ele voltasse a narrar o jogo onde parou? Aí você ficou com um atraso de 13 segundos, aconteceu de novo, você ficou com um atraso de mais 1 minuto, daqui a pouco você está comemorando o seu time que marcou um gol, só que na verdade o jogo está no último minuto e o time adversário marcou 3 gols. Você está soltando foguete lá na sua casa e o pessoal que está soltando foguete do lado do outro time, não é do mesmo time que o seu. Então, mais ou menos, em relação a este cenário que você tem que transportar o mais rápido possível, e às vezes o meio que você tem ele é muito restrito, não tem a performance que você precisa, não consegue transportar na velocidade que você precisa, aquele protocolo TCP que oferece garantia de entrega, ele custa muito. Então seria mais ou menos a situação seguinte: você precisa transportar um determinado objeto utilizando uma canoa. Então você pode colocar o objeto na canoa e atravessar tantos metros do rio. Bom, só que aí tem um problema. Tem um determinado ponto onde você vai passar que não tem água suficiente. E aí a canoa sua vai encalhar. E aí o que você faz? Eu preciso de tirar qualquer recurso que eu tenha dessa canoa, ou acondicionar essa carga que eu vou atravessar para que ela não fique esbarrando na areia, na pedra. Então você tem que transportar só o conteúdo. Então você vai ter que desenvolver uma canoa ou um meio de transporte que não tenha um peso muito grande. Ele tem que minimizar esse transporte. Então a analogia que eu falo de transporte TCP e UDP é este. Esse custo de você saber se a informação chegou consome recursos da sua rede. Pode ser que não seja interessante você fazer isso. Pode ser também que, dependendo da informação que você está difundindo,
aquela informação que você está espalhando, não te interessa quem está recebendo. O seu papel é comunicar. Então, se alguém não recebeu, você envia e não tem que tratar quem é que recebeu essa informação. Vai utilizar o protocolo DP. A gente vai ver muito conceito aqui, controle de fluxo, alguns algoritmos interessantes. Vocês vão ver, quem gosta de programação pode desenvolver soluções interessantes em cima já dessa camada de transporte que está chegando do outro lado. Quase todas as camadas têm uma preocupação de que a informação chegue. A camada de transporte gerencia também a garantia de entrega. A camada de rede, nós vamos estudar em redes 1 a camada física, enlace e rede. Essas 4 camadas vão ficar para redes 2. Então não vou precisar saber nada, tudo que foi dito agora eu tenho que esquecer. É que nós não vamos aprofundar no estudo dessas camadas agora, mas ao longo do curso sim. Então, até a camada de rede, nós temos que encerrar o período, dominando aí os conceitos essenciais. A camada de rede é responsável por encontrar caminho. Esse seria o grande desafio da camada de rede. Eu tenho que mandar uma informação para alguém, eu tenho o endereço lógico desse alguém, desse equipamento, eu vou mandar essa mensagem. E a camada de rede tem como desafio encontrar o caminho. Que em termos mais técnicos seria rotear, achar a rota. E o principal equipamento que você tem aqui é o roteador. Embora você tenha também outros equipamentos com papéis semelhantes aí para encontrar o caminho na rede. Essa camada de rede, só para lembrar um pouquinho, existe um conjunto muito grande de protocolos de roteamento. E aí nós vamos estudar os essenciais, porque quando a gente terminar de estudar a camada de aplicação, nós vamos para o laboratório de redes, e lá nós vamos colocar em prática, a partir de sistemas operacionais, aplicações, diversos serviços que são oferecidos na rede, e aí a gente vai conseguir entender boa parte do que acontece nesse protocolo. Um exemplo, nós vamos configurar lá em redes 2, roteamento. Embora nós já vamos aqui nessa disciplina de redes 1, entender como que esse roteamento funciona. Enlace de dados. Eu já disse antes, essa camada está dividida na parte de link lógico e também na identificação de equipamentos. Então, o conceito que a gente vai ver aqui é o MAC, ou o endereço de máquina, que é, na verdade, uma representação em hexadecimal, que é uma convenção, um padrão, já definido para todos os fabricantes, e que você tem nas interfaces. Então, a interface de rede do seu dispositivo aí tem um endereço, que é o endereço MAC. Então, esse endereço representa o equipamento. E aí eu tenho agora uma outra parte na camada, que é aquela capaz de fazer a ligação desse equipamento com a camada de cima, que é a de rede. Então entendam que aqui eu estou falando de algo lógico. Eu tenho uma representação lógica. Aqui eu tenho o meio termo. Um pouco do lógico e um pouco do físico. E na última camada de rede nós vamos ter, camada física, nós vamos ter a camada de bits. O que nós vamos estudar na camada física, que já é a próxima do nosso roteiro de estudo? Quais são os fios ou cabos? Quais são os conectores, padrões de conectores? Quais são as voltagens, taxas de dados, codificação, sinais? Então a gente vai conhecer bastante aí desses conceitos que envolvem a comunicação de dados entre camadas. Olha que interessante. Aqui nós temos as camadas. O dado ou a informação que você quer transportar, você entra com essa informação na camada de aplicação. Quando essa informação passa pela camada de aplicação, ela recebe uma informação. Aí ela chega na próxima camada, ela tem outra informação. E assim, olha só, à medida que o dado vai descendo nas camadas, vai recebendo mais informação. Gente, isso é interessante da gente fazer a seguinte analogia. A letra A em código decimal é 65. Ok? A letra A é 65.
Todo mundo aí estudou a conversão de sistemas numéricos, né? Tá todo mundo craque, então. Vamos fazer um exercício rapidinho. Se eu tenho que mandar a letra A, que em decimal é 65, qual que é a representação binária de A? 10. Vamos lá. Montando aqui, eu tenho, vou colocar as posições assim. Quais são os valores que eu tenho? 0. O que mais vem? 2. 4. 8. 6. 32. Exatamente. E confirmou meu zero aí. Então vamos lá. Onde eu vou colocar 0 aqui? Onde eu vou colocar 1? 64. Eu coloco 1. Agora eu preciso, para chegar em 65, preciso somar mais 1. Qual que eu vou somar? O resto é tudo. Ok? Então essa aqui é a representação binária da letra A, 65. Ah, então é o seguinte. Se eu mando uma letra A pela rede, são transportados estes bits aqui, né? Nem vai precisar mandar esse bit. Então estou mandando só 6 bits e a letra A está chegando. Mentira sua. Na verdade, junto com esses 6 bits, vão muitos outros. Somente o que interessa é que eu falei, que é o payload. O payload é a letra A que está sendo transportada. O resto faz parte de informação para cada camada se comunicar entre si. Então, uma camada se comunica com a outra, adicionando ou removendo conteúdos, que a gente chama de headers, cabeçalhos da camada. Então, acontece o seguinte, gente. Sai da camada de aplicação, ganha mais um conjunto de dados, assim sucessivamente, até chegar na camada física. Então, conclusão, junto com a letra A, para que eu possa mandar a letra A, na verdade eu mandei muitos bits, inclusive a área de payload, que é a letra A puramente. Esse processo acontece na hora que eu estou descendo as camadas, consumindo uma aplicação, e depois ele vai acontecer de forma inversa. Então vamos juntando informações. E aí existe uma coisa interessante, olha, que acontece lá na camada de enlace. Eu tenho um algoritmo para verificar se esse conjunto, esse frame, é válido ou não. Então essa verificação ocorre exatamente na camada de enlace, porque ela tem que suportar principalmente os problemas que eu posso ter no meio, ou seja, na camada física. Então, para que chegue lá os bits originais, eu tenho esta adição de outras informações. Esse processo é chamado de encapsulamento. Tá? Basicamente, consiste em inserir informações à medida que vai passando pelas camadas. Bom, eu ia falar mais sobre a ARPANET, mas internet a gente já viu rapidinho na outra apresentação. Também está lá no capítulo do Fogozan. Vou distribuir para vocês o artigo